Meus irmãos, então muito bom estarmos aqui, quem nos acompanha de casa também. O conselho, né, andou pensando, muitas coisas andaram acontecendo também recentemente, mas não é de agora que nasceu essa iniciativa. E aí nós vínhamos pensando em fazer uma série sobre família. E aí então, aqui estamos agora, em momento oportuno, que nós achamos, para trazer esse conteúdo. Então, agradeço aqui ao pastor pela oportunidade, pela confiança, que me deu a missão. Está de férias, se Deus quiser logo voltará, mas estou com essa responsabilidade aqui. Agradeço também ao pastor Milton Júnior, que me ajudou com parte do material. Muito bom também, a gente está bem amparado, né? Então, diga com quem andas, a gente pede ajuda para as pessoas certas. Eu queria combinar com os irmãos, vou contar o que a gente vai fazer, aí a gente calibra as expectativas e a gente caminha junto pelos próximos domingos. Eu planejei, com a graça de Deus que possamos realizar aqui, fazer 4 domingos. Então, se Deus quiser, serão 4 domingos seguidos, né? Hoje é o primeiro, mais 3, com os seguintes temas: fundamentos bíblicos para o casamento. Você fala, poxa, mas eu já sei disso. Por que lidar com os fundamentos bíblicos? Sempre é importante. Tem adolescente aqui? Tem, não tem? Tem chofencinhos aí em cima ou não? Tem. Tem casalzinhos aí em cima? Tem também. Esse assunto, meus irmãos, ele sempre é pertinente. Quem está casado aqui de 50 anos ou mais, ele é pertinente. Para quem nem pensa em casar, ele também é pertinente. E para quem já busca, deseja casar-se, ou casou-se não faz tanto tempo assim, ele sempre é pertinente. É a palavra de Deus, é a estrutura básica. É disso que a gente vai falar um pouco. Lidando com os dilemas familiares é o segundo assunto. Casei. Tenho problema? Tenho dilemas. Como lidar com isso? Criando filhos para a glória de Deus. E agora que somos uma família, o último tema, a família aos pés de Cristo. Mas para a gente aquecer os motores, aquele combinado que eu faço sempre, eu começo com uma pergunta e os irmãos me ajudam respondendo e vamos costurando junto aqui essa coxa de retalhos. Por que é importante estudar a família? Meus irmãos, me ajudem. Por que é importante estudar a família? A irmã disse que a família é a base de tudo. Então é importante estudar a família porque tem que conhecer os fundamentos. Ok? Quem mais? Opa! Jogou luz sobre o tema. Para isso, Elisão, não continua não. Quem mais? Família é um projeto de Deus. A pergunta que eu te faço, para quê? É um projeto para quê? Mas é isso mesmo, é um projeto de Deus. Porque eu falo assim, esse prédio, eu tenho um projeto, para quê? Para um prédio. Esse prédio vai servir para quê? É pergunta, não é? Você não faz um prédio redondo. O que você vai pôr aqui? Algo quadrado. Não cabe. Eu tenho que fazer algo para uma função. Então é nessa ideia, a irmã está certa, é um projeto de Deus. A nossa mente dos dias atuais ela é muito progressista. A gente fala do que a gente acha, a gente fala daquilo que nos parece correto, os dias atuais moldam a nossa visão. Nós não somos progressistas. Nós somos conservadores. Nós somos conservadores, mantenedores das práticas da palavra de Deus, as velhas práticas da palavra de Deus. Então, o que a gente pode fazer? Vamos ver o que nossos irmãos reformados diziam sobre isso. Eles consideravam a família uma pequena igreja, o nível mais básico em que se devia vivenciar a realidade do pacto no relacionamento entre os cônjuges e entre pais e filhos. Dessa forma, proteger a estrutura familiar nuclear é uma forma de se proteger a igreja. Por lógica, olha só, a família, como o presbítero Eliseu disse, é onde começa a igreja, é o núcleo duro da onde nasce a igreja. Quando eu protejo a família, eu protejo quem? A igreja. Se de uma muda de laranja vem um pé de laranja, como é que você protege uma plantação de pé de laranja? Protegendo a muda, porque ela precisa crescer, se fortalecer para frutificar. Quando ela frutifica, você tem um pomar bonito. Como é que você mata o pomar? Jogando praga no pomar. E também como? Matando
a multiplicação dela. Por lógica, o mundo tem atacado a família? Por lógica, o mundo tem atacado a igreja. Como? Abafando nossas famílias. Eu destruo a célula mãe, eu destruo o corpo. Olha as palavras. Corpo. Corpo de Cristo. Projeto de Deus. A igreja começa na família. Daí a gente vê o porquê que tem uma loucura, uma sandice, uma sangria desatada, para falar o português claro, para deturpar a família. Exemplos de como a família é deturpada. Ter mais de um filho é muito caro. Tem apenas um filho, está de bom tamanho. Tem um carro compacto. Cabe no máximo 2 ou 3 e está de bom tamanho. Comprei um apartamento... Olha, gente, eu vou falar de coisa aqui aleatória. Se pegar em alguém, vocês me desculpem, eu não estou pensando em ninguém. Eu comprei um ótimo apartamento, ele é muito bom. Que tamanho ele tem? 44 metros quadrados. Só posso ter um filho porque ela só tem um quarto. Estão colocando em nós uma camiseta com estampa, tamanho e número, e nós estamos adequando o nosso corpo à roupa. A sociedade está moldando a igreja, e não o contrário. E não o contrário. Nossos pais reformadores do passado tinham outra visão, inclusive de sociedade e urbanização. A ocupação do terreno, como se monta uma cidade, a distância de uma casa para outra, o tamanho do seu carro. Hoje o que vale é o meu conforto. Se eu ter vários filhos, eu não posso sair, eu não posso ir no restaurante, eu não posso comer fora, logo eu não tenho filhos, porque filhos me atrapalham. Converse com um pai e com uma mãe que tem 4 ou 5 filhos, e quando o tempo passa, essa família se encontra em volta da mesa, pergunta para ela se ela fez um investimento no futuro dela ou se ela não fez. Pergunta para um pai e para uma mãe de um filho só, 50 anos depois, quão cheia ou quão vazia está a casa da pessoa. Filhos, quem dá é o Senhor, ponto. Mas cabe a nós projetar. Quando a gente projeta de forma a ser pequeno, a gente não está na dependência quanto diz estar. Ah, filho, quem manda é o Senhor, mas eu já operei. Filho, quem manda é o Senhor, mas eu estou com preservativo. Filho, quem manda é o Senhor, mas o remédio está sempre sendo tomado. Eu decido. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero. Mauro, lê para mim 1 Timóteo 3,5, por favor. Como eu disse, aqui foi só um esquenta, tá? A gente está só abrindo portas aqui. A nossa aula não vai caminhar tanto por aí, vai caminhar no sentido, como disse o tema, fundamentos bíblicos para o casamento. Esse texto, a gente sabe que ele está num contexto de qualificação para oficiais. Mas ele também é um princípio que vale para qualquer homem. Quem lidera as nossas sociedades, geralmente? Quem coordena a junta? Quem está no conselho da igreja? Como a gente disse aqui, nosso irmão Maurício disse bem na abertura, né? Orando, na verdade, na oração do Wilson, orando pelos pais, pela família, sempre aquela ideia de pai guardião, pai protetor, pai a família. Por que é isso? Porque isso é Bíblia, isso é bíblico. Se eu tenho uma família, Deus me chamou para essa missão, Ele me comissionou para isso. E aí eu quero trabalhar na igreja, muitas vezes. Estando aqui na frente, estando em bastidor, não importa. Eu quero ter uma função, uma tarefa útil para o reino. Você já tem na sua casa. Exerça primeiro, antes de vir para cá. Mas aí um pensamento que me ocorreu, né, quando eu estava preparando a aula aqui. O que a gente faz geralmente? Já que minha família não está em ordem, então também não trabalho na igreja. Só que aí o ciclo não fecha. Qual que seria o correto? Eu coloco minha família em ordem e aí vou trabalhar. Aí eu nunca ponho a família em ordem, logo eu nunca trabalho. Aí nem uma coisa nem outra. Então o chamado é para os dois. Trabalhem na igreja, claro, mas primeiro cuide de sua casa, ponha as coisas em ordem. Vamos lá. Eu vou caminhando com o tema, a gente vai parando aqui e vai trabalhando. No decorrer dos anos, a família tem sofrido os mais diversos ataques e tem sido bombardeada pela mídia. Milhares de pessoas têm sido doutrinadas por filmes e novelas. E o que a gente aprende nessas séries, nas novelas, naquilo que a gente vê pela televisão, naquilo que o entretenimento nos impõe? Que uma mulher ou um homem insatisfeito com seu cônjuge tem o direito de ser feliz arranjando outra pessoa. Ou não é assim? Está infeliz? Então não foi feito para ser infeliz. Não está legal,
Arruma outro. Você é jovem, você é velho, você não morreu ainda, seja qual for a desculpa. Isso é que o mundo nos ensina. O segundo ponto, que o casamento pode ser feliz mesmo quando há pessoas do mesmo sexo. Ou não é verdade? Que o casamento tira a liberdade da pessoa. Eu quero fazer um monte de coisa, porque depois eu vou me casar. E aí não dá mais. O que você quer fazer? O que tanto você quer fazer que depois você não pode continuar fazendo? E aí basta notar o que tem acontecido no mundo afora, o chamado relacionamento aberto, no qual o casal tem certo nível de compromisso, o homem e a mulher são casados, mas eles se dão a liberdade de sair com outras pessoas, sem que aquilo seja considerado uma traição. Quando eu tenho várias mulheres, qual é o nome que isso se dá? Poligamia. Quando a mulher tem vários homens, poligamia. Tem vários nomes, né, que vocês devem ter pensado, mas o nome técnico para isso é poligamia. Mas quando o casal acerta entre si, combina entre si, que aquilo não é mais um problema, não, vai lá, isso não é traição, eu deixo você ir, porque eu também quero vir para cá. Estamos vivendo uma poligamia com consentimento. Isso o mundo tem feito. Vários outros males ensinados pela mídia poderiam ser citados, mas esse aqui já está bom em termos de exemplo, né? Infelizmente, sabemos que isso tem acontecido até mesmo dentro das igrejas cristãs, onde o casamento tem sido encarado não tem sido encarado com seriedade. Pessoas se casam e descasam com muita facilidade e os filhos ficam meio perdidos no meio do caminho. Oséias 4:6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Isso é muito verdade. Conversa com alguém que está julgando alguma causa. O que você, quando vamos aconselhar alguém, tratamos como certo e como errado? Geralmente são nossas opiniões, pontos de vista, concordâncias ou discordâncias que temos com temas, aquilo que a nossa bagagem de experiência nos traz. Porque a minha família, minha mãe dizia, a minha avó sempre disse, não é assim? Você vai trazendo, o que é muito bom, considere seus avós, seus pais, há muita sabedoria. Quanto mais velho eu fico, mais eu noto que há sabedoria, não em todos, na média, desses conselhos. Mas, por outro lado, conselhos são muito bons, são muito bem-vindos, mas se agarre aos princípios bíblicos e aí norteie isso com os ensinamentos da família, que é aquilo que dá azeita, né? Como eu vou lidar com isso, lubrifica, ajusta, para a gente também não ser grosseiro demais, não ser duro demais, não querer ser mais real que o rei, sermos humanos empáticos. A família nos ajuda com isso. Mas o cerne é a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu tiro um pouco opiniões e vou para a palavra, aí fica certo, eu aconselho de acordo com a Bíblia, quem recebe concorda, discorda e me apresenta a Bíblia de volta, e a gente encontra um denominador bíblico para aquela situação. Não de opinião, não de situação. Vamos lá. Eu dividi essa lição aqui em 4 tópicos. Tá? Então, o primeiro tema hoje, como eu disse, é o fundamento bíblico do casamento, e está dividido em 4 temas. O primeiro é: o casamento é bom. É uma afirmação. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. O casamento é bom? Quem se casou de pouco tempo para cá? Deve lembrar mais que eu. Não, estou brincando. O casamento é bom? Quem se arrisca a dizer que é ou que não é? Diga aí, meu jovem. Casamento é bom, Mauro? Então, Mauro acha que casamento é bom. Todos que concordam com o Mauro ficam do lado direito, que não concordam do lado esquerdo. Eu queria ouvir mais. Quem acha que é ou que não é bom? Miguel, o que você acha em cima? Casamento deve ser bom? É bom? Miguel falou que com certeza. Gostei, Miguel. Isso aí. Tá aí um partidão aí. Gosta do casamento. Por que o casamento é bom? Ou a pergunta é outra. O que ele precisa ser para ser bom?
A resposta é simples. Centrado em Deus. Para o casamento ser bom, ele precisa ser de acordo como Deus estabeleceu. É simples assim. O autor, quando fez alguma coisa, ele pensou no propósito e como deveria ser alguma coisa. O problema é que o William é dentista. Ele tem um motorzinho lá, que eu detesto. Acelera o motorzinho lá, parece que vai furar meu crânio com aquele negócio. Se eu pegar o motorzinho e errar a rotação e errar a pressão é força sobre área. Eu diminuo a área, eu furo o seu dente. Não é isso que acontece, William? Eu não sou dentista. Se eu usar aquele motorzinho, eu vou fazer um bom trabalho? Porque ele tem uma rotação e uma posição de ser utilizado. Que hora que eu uso? Agora é hora de parar. Agora ele vai alargar um pouco, para depois colocar cimento ali em cima, fazer um concreto ali em cima. Tem toda uma especificação para ele poder usar aquele motorzinho. O casamento é igual. É que a gente pega uma estrutura criada por alguém, esse alguém é Deus, e quer fazer do nosso jeito. Esse é o problema. Eu pego a moto do Fábio e quero andar ela do jeito que eu ando com a moto esportiva, só que a moto dele é estradeira. Não funciona. Não é do mesmo jeito. Eu não piloto duas máquinas diferentes do mesmo jeito. Isso funciona com uma profissão, isso funciona com equipamento, isso funciona na vida cristã prática também. Como afirmado anteriormente, a família foi instituída pelo Senhor. No começo do livro de Gênesis, Moisés ensina como foi a criação. É importante notar que à medida que Moisés vai relatando a ação de Deus, em cada dia uma expressão se repete por 5 vezes. Quem pode ler para mim Gênesis 1? Aí eu vou falar os versículos. Levanta a mão, por favor, quem pode ler. Um de cada vez. Bom, obrigado, Cris. Lê para mim, Cris, Gênesis 1, versículo 10. Lê o 10, por favor. A Cristina, ali. A porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Lê o 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. 18, 21 e 25, Cris, por favor. Para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. 21? 21 e depois 25. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Ok, ótimo. Então, por 5 vezes apareceu a expressão, e viu Deus que era bom. Está com o microfone ainda, Cris? Lê, por favor, o Gênesis 1, agora 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Ok, obrigado, Cris, pela ajuda. O que acontece? Em Gênesis 1, é contado de maneira bem resumida a criação. E era dos versículos 26 a 28, fala da criação do homem e da mulher, de maneira muito sucinta. Isso aconteceu em que momento? Em qual dia? No 6º dia. Então, Gênesis 1 nos conta que o homem e a mulher foi criado no 6º dia. Acabou o texto. O que vem em Gênesis 2? Moisés nos dá mais detalhes de como se deu isso. Então, versículo 1, rapidamente, resumido, cadenciado, sequenciado. E no versículo 2 ele vai abrir um pouco mais como aconteceu, então, a criação. Né? É no 6º dia e como se deu. É o que ele nos conta.
E por que é importante a gente atentar para esse detalhe? Olha que interessante isso. Porque no 6º dia, após criar os animais, Deus viu que era bom. Mas Deus delibera, e leva a cabo a criação do homem. Façamos, como a gente leu agora há pouco, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois o homem à sua imagem e os criou. Lembre-se de que este é o relato sucinto da criação. Moisés afirma até então que o Senhor, ao contemplar a sua criação, via que era bom. Criou, era bom. Criou, era bom. Aqueles versículos que Aquiles leu para a gente. Mas após criar o homem e colocar no jardim, Deus afirma que algo não era bom. O que não era bom? Está no Gênesis 2,18 que não era bom. O que não era bom? Exatamente. Não era bom que o homem esteja só. O que nós inferimos dessa expressão, não é bom que o homem esteja só? Inferimos que a vontade de Deus para o homem é o casamento. Mas eu não me casei. Claro, a vontade de Deus para o homem é que o homem se case. Mas há exceções a essa regra. Claro que há. Claro que há exceções. Mas, de maneira geral, média para a sociedade, é esperado que o homem se case. Depois de constatar que algo não era bom, Deus criou a mulher. Olha que coisa maravilhosa. Em Gênesis 1:31. Deixa eu ler aqui. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Deixa eu fazer um parênteses aqui que é muito necessário. Todos que estão aqui vieram hoje a uma igreja cristã. Seja você membro daqui ou visitante, muito bem-vindos, claro, sempre. Mas viemos aqui por alguma razão no domingo de manhã. Viemos aqui procurar ensinamento sobre a palavra de Deus. Mas isso aqui é um vídeo que ele fica na internet, fica disponível. Então vale muito a pena esse aviso. Nós estamos numa igreja evangélica. Nós somos um povo que declara a fé na conformidade na palavra de Deus. Nós estamos aqui tratando de assuntos chamados de normativos? Estamos. De acordo com a nossa vontade? Não. É de acordo com a nossa fé. A nossa fé declara total coerência, fé, convergência com a palavra de Deus. O que eu vou tratar aqui tem a ver com a palavra de Deus. Não tem a ver com a minha opinião e não tem a ver com discurso de ódio contra ninguém. A nossa mente, ela é fiel e ela é presa ao mesmo tempo à palavra de Deus que nos diz isso. Que o casamento é bom, tal como instituído pelo Senhor. O casamento ele foi feito para ser heterossexual. Deus cria um homem e uma mulher. Em tempos que a mídia e o próprio governo federal lutam para que a união civil entre homossexuais seja reconhecida como legítima, a Escritura nos fornece um padrão de família, homem e mulher. E essa tem sido hoje talvez um grande, talvez o maior, ou talvez o mais famoso, ponto fundamental de divergência dos princípios cristãos da igreja com o princípio do mundo. Então, se o casamento... nós estamos caminhando aqui em conteúdo. Se o casamento é bom, foi feita a pergunta, ele é bom como feito ou instituído por Deus. E para ser bom, ele precisa ser heterossexual, mas também precisa ser monogâmico. O Senhor cria o casal e lhe dá uma ordem: crescer e multiplicar. A partir deste único casal, a terra se encheria. Vamos pensar aqui? Se Deus não se importasse com a monogamia, o que ele teria feito? Adão, Eva, Carol, Maria, Joana, Francisca, não é? Um homem engravidaria 50 mulheres, não seria mais rápido para povoar a terra? Claro que seria. Agora, como é que Deus cria o homem, a mulher, fala assim, enche a terra. E a mulher, depois que engravida, tem que ficar 9 meses, pelo menos, né?
40 semanas ali para a criança nascer. Deus não está sendo muito prático, né? Na verdade, o que Deus nos ensina com isso? Deus não é pragmático. Ele está preocupado com o que e ele está preocupado com o como isso acontece. O homem vai casar com a mulher, o homem e a mulher vão encher a terra, mas é um casamento que envolve e requer o quê? Fidelidade. Um homem, uma mulher. Então, eu disse que eu trabalharia 4 tópicos. Esse tópico 1, não se percam. Não, na verdade não. Agora eu vou para o tópico 2. Então, nós falamos agora da monogamia e de ser heterossexual. Tópico número 2. O casamento é uma aliança. Diga. Quando ele fez a terra, separou a terra das águas, fez as árvores, os animais, ele disse que era bom. Quando ele cria o homem e dá ao homem uma mulher, ele disse, isso é muito bom. O que acontece hoje? Deixou de ser muito bom, deixou de ser bom, e os homens inventaram outras coisas para que a coisa melhorasse. Exatamente, Que dificuldade, né? É isso mesmo. E Paulo escreve lá nos Romanos, né? Quando ele diz, lá no capítulo 2 ou 3, se não me falha a memória, que os homens deixaram de ter as suas próprias... obedecer à vontade de Deus para obedecer às suas próprias vontades. Exatamente isso. Isso é terrível, né? Vamos pensar assim, ó. O senhor Eliseu disse um ponto que eu vou falar um pouquinho mais sobre, que o senhor me lembrou uma questão. Tudo é uma questão de perspectiva. Quando eu olho para o homem e para a mulher, eu olho para a família, eu penso em felicidade. Falo para minha esposa, tal coisa podia melhorar. Aí ela fala, é verdade, também acho. Aí ela me propõe de volta, mas tal coisa podia tornar ainda melhor. Eu concordo com ela. Meus filhos vão vendo aquilo e vão indo ainda mais longe. Aquela pedrinha que você joga, a pedra sai e vai para lá. Quem pega lá, joga de novo. Depois de um tempo, o ponto principal, vocês nem lembram onde era mais. Aquilo foi caminhando, é o relativo, é o movimento relativo. Vai indo, um baseado no outro que já estava meio deturpado. O outro se baseia no anterior que já estava meio deturpado. Mas sabe quando eu tenho a ideia de criar algo melhor? Quando eu coloco o homem no centro. Olha aqui, faz o exercício. Eu amo, o amar fraterno. Eu amo tal pessoa. Meu irmão, minha irmã em Cristo. Aquela pessoa sofre com uma situação. E ela criou alguma coisa para diminuir o sofrimento dela. Eu gosto tanto dela que eu olho e falo assim, não, eu entendo, tá certo. Aí alguém sofre com uma outra questão, aquela pessoa cria algum outro subterfúgio para ajudá-lo, você ama e fala, eu entendo a dificuldade dele ou dela, e a gente passa a tolerar. Quem é o foco? O homem. Se o homem for o foco, a gente tolera. Quando o que precisa da tolerância é alguém que eu não gosto muito, eu refuto. Quando é alguém da minha casa, eu tolero. Olha a mecânica do movimento. Isso é assim com tudo. Alguém me pede dinheiro na rua, eu dou R$5. Meu filho me pede, eu dou R$100. Por quê? Eu gosto mais, eu dou mais, eu flexibilizo mais. Qual é o ponto? Eu coloquei, olha meu exemplo, foi rápido, vocês pegaram? É uma pessoa da rua, é uma pessoa da minha casa, eu peguei quem eu gosto mais e ajudo quem eu gosto mais, o que eu conheço mais, confio na índole, mas eu coloquei um ser humano como alvo da minha ajuda. Quando eu olho para o homem, eu tolero algumas coisas. Agora, quando eu olho para Deus, a gente volta para o centro. O que tem acontecido na sociedade é o homem olha para si, coloca o homem no centro, e aí o homem faz o que quer, e as coisas vão ficando cada vez mais elásticas. Então o chamado aqui hoje é voltemos para a palavra de Deus, voltemos para o centro. Que ainda que eu flexibilize um pouco, eu ainda lembro onde está o centro, eu volto. Se olhar para o homem, só para ratificar que isso é um pouco repetitivo, é geração após geração, um ficando mais longe que o outro, e quando a gente olha hoje em 2022 e se compara com a década de 60, parece que o mundo é outro. Quem estava em 60, eu olhava para 1800 e lá vai bolinha, falava assim, nós evoluímos muito. Compara isso todo o tempo da criação, você não lembra mais onde nós estávamos no passado. Viu porque eu disse que nós não somos progressistas, mas conservadores?
Então o casamento é uma aliança. Quando Deus criou o homem, criou-o num relacionamento de aliança. Aí a pergunta, o que é uma aliança? Eu uso uma aliança. O substantivo aliança, segundo o dicionário Aurélio do século XXI, significa um ajuste, um acordo, um pacto, um contrato. Diferentes versões da Bíblia em português usam o substantivo pacto, aliança, acordo, para traduzir o substantivo hebraico berit, que aparece cerca de 290 vezes no Antigo Testamento. O termo berit aparece em vários lugares da Escritura, não só para aliança entre Deus e o homem, mas também para uma aliança entre duas pessoas, ou entre grupos. Josué 9,15, 1 Reis 5,12, fala do quanto Deus valoriza acordo, pactos, promessas entre pessoas. Alianças, né? Quando uma aliança era estabelecida entre homens, a ideia que estava por trás era da bilateralidade, bilateral, dois lados, e igualdade nas partes contratantes. Podemos dizer que a aliança, em seu aspecto mais essencial, é aquilo que une as pessoas. Palmer Robertson diz que nada está mais perto do coração do conceito bíblico de aliança do que a imagem de um laço inviolável. Isso que está no livro chamado Cristos dos Pactos. Cada vez que a gente olha, imagina que a gente olha para um laço, aquele laço está intacto. O que eu penso? Eu não puxei. Eu fiz um acordo com o William também não. Eu olho para o laço está lá, está intacto. Ele é a evidência de que ninguém rompeu a corda. Ninguém rompeu o trato. Então essa é a ideia de um laço que não foi dissolvido. Essa é uma verdade que deve estar na mente de todos os que são casados e deve ser continuamente lembrada. O apóstolo Paulo considera um vínculo do casamento tão sério. Quem pode ler para mim Efésios 5, de 22 a 33? Quem pode? Só para eu te chamar, dar o microfone. Fábio, obrigado. Eu vou ler aqui e já te chamo, Fábio. Só vai abrindo aí, por favor. O apóstolo Paulo considera o vínculo do casamento tão sério que, ao escrever aos Efésios, compara o relacionamento do marido e da mulher ao relacionamento entre Cristo e sua igreja. Leia aí, Fábio, por favor. Perdão, Efésios 5? De 22 a 33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Legal, obrigado, Fábio. Nessa perspectiva de Efésios 5, né, Paulo está colocando ali um paralelo, e que também é trabalhado num livro chamado A Família da Aliança, de Van Groningen, que diz o seguinte, vou parafrasear o que ele diz, né? Há em Efésios 5 um paralelo de que Deus está para a igreja assim como o homem está para a mulher no casamento. Então, quando você conversa com alguém que reclama do casamento, que fala que casamento é algo que pode ser da maneira que lhe parece correto, um homem, duas mulheres, dois homens, duas mulheres, qualquer combinação outra, aí a pessoa tem opinião, ela está segura daquilo, mas a pergunta que eu faço é: quem criou o casamento? Deus criou o casamento.
como Deus quer que ele seja e por que ele criou o casamento. Se nós colocarmos o homem e a mulher no centro, a gente vai ficar falando de práticas humanas, boas, ruins, opiniões que a gente vai concordar, que vamos discordar. Mas a pergunta é, na perspectiva eterna do Criador, por que Deus criou o casamento? Por que Deus criou o casamento? Alguém tem uma opinião? É um alento, meus irmãos. O casamento é um alento. Quando eu estou vivendo em família, eu lembro que tem um Criador, eu peco com a minha esposa, ela pega contra mim, mais ela contra mim do que eu contra ela, claro, né? Essa hora que esse dia eu ri, que legal. Não, brincadeira, você vai apanhar em casa, né? Isso nos lembra que Deus é bondoso, Ele é paciente, Ele é longânimo, Ele cuida, Ele zela e Ele nunca desiste. Do outro lado, a mulher não quer, tem a opinião dela, tem os seus gostos, mas ela em amor se submete, busca aprender, busca colaborar, claro que sim. Igreja, a igreja não é assim? Temos opinião, queremos do nosso jeito, queremos fazer, tomamos a frente, mas nos entregamos a nossa vontade ao Senhor de nossas almas. Tem todo um paralelo, tem um quadro, isso tem um propósito. Então o casamento ele é bênção. Jovem, se você tiver um chamado para casar-se, isso é bênção, mas não faça de qualquer forma, faça no Senhor. Então o tópico, casamento é uma aliança, estou tentando fazer para vocês não se perderem, tá? Ele é dividido em dois. O casamento exige fidelidade. Já vimos que Deus instituiu o casamento monogâmico. Isso significa que Ele espera que haja fidelidade na relação. E a própria aliança requer isso. Quando Cristo dá a vida pela sua igreja, o faz por causa da fidelidade do Senhor a Ele mesmo e ao pacto que Ele instituiu. Ele prometeu redenção e a executou para o louvor de sua glória. Da mesma forma, o marido e a mulher devem ser fiéis uns aos outros. O relacionamento deve ser tal como cantado no livro de Cânticos, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Cânticos 6, 3. Nossa sociedade tem experimentado um novo tipo de infidelidade. Antes de afirmar, eu vou perguntar. Aí eu queria a ajuda dos mais experimentados. Quem tem mais de... Eu queria me dirigir especialmente a quem tem mais de 60 anos aqui. Quando você era jovenzinho, ou jovenzinha, não que você fizesse isso, mas que você viu, como acontecia os atos de traição? Como era? Assim, o homem e a mulher se encontravam, de maneira bem macro, como acontecia isso? Se é que tem alguém com mais de 60 anos aqui, né? Ninguém tem uma pista para me dar como é que acontecia isso? Como que eles marcavam os encontros? Acontecia encontro? Tinha que ter um encontro? Todo mundo constrangido, tem uma fidelidade, se alguém descrever com muita perícia, parece que sabia, né? Então eu vou ajudá-los. Tinha que ter um encontro, né? Está no ônibus, está na carroça, está no cavalo, lá em Minas, no interior, seja onde for, passa, vê, aí tem uma recíproca. Aí geralmente começa com um toque, né? O pastor Jonas, quando ensinou a gente a aconselhar, ele nos deu uma dica muito prática que eu achava, eu nunca esqueci disso. Ele falou, nunca toque. Homem, nunca toque em uma mulher. Mulher, nunca toque no homem. Aquela coisa de chegar aí, né? Começa com um tapinha, né? Aí o tapinha vira um escorregão, né? Aí aquilo já vira um afago. Aí a mulher pensa assim, meu marido não faz isso em casa comigo. Aí o marido pensa, a minha mulher não deixa nem eu encostar nela. Aí algumas travas vão caindo, algumas barreiras vão caindo. Aí até que aquilo não vira um encontro, só estamos ali pegando algum negócio juntos. De repente, intimidades começam a acontecer. Um reclama para o outro, ou compartilha um sonho, um desejo. Aí quando você menos percebe, está tendo o quê? Intimidade. Não teve, às vezes, pode nem ter havido ainda contato físico.
Vamos caminhar mais. Até que chegava em contato físico. Naquela época, existia... Eu vou falar de televisão mesmo. Tinha televisão lá no interior da Goiabeira, fora, lá, seu Eliseu. Tinha... Lá onde o senhor morava, tinha televisão? Todo mundo tinha TV em casa, assim? Um ou outro tinha, né? Minha mãe conta que via televisão pela janela da casa do vizinho. Parecia um cachorrinho lá pedindo, né? Vendo para ver a ponta da televisão lá embaixo, assim, ó. São realidades. Aí a pergunta é, isso foi permeando na casa de todos, não foi? Foi. Não é ruim, não é bom por si só. É o que é. Aquela imagem foi ganhando qualidade, não foi? Eu era do tempo, quando eu era pequeno, fiz 40 anos esse ano, mas eu lembro. Você ligava a televisão 4h30 da manhã, o que você via na TV? Chiado. Não tinha programação 24 horas. Porque ninguém assistia TV de madrugada, quase. Era menos consumidores para aquilo. Aí começou a virar uma programação 24 horas. Agora não finjam que vocês não saibam, não que vocês sabem, vai. O que geralmente passa na televisão tarde da noite? O filme que não passa meio-dia. Aí começa a disponibilizar a internet. O que começa a acontecer na internet? Publicações, falas, imagens que não saem no jornal, que circula na banca comercialmente ali. Aí começa a ter um outro tipo de comércio. E se há comércio é porque há consumidor. Aí começa a ter propagandas, mulheres com roupas indecentes, homens também, encontros, que você marca a hora, lugar. Essas coisas foram entrando. Eu estou falando do ponto infidelidade, tá? Para a gente não se perder aqui. Chega no ponto da infidelidade hoje virtual. Estou dentro de casa muitas vezes. Não houve nem contato físico. Mas tem havido troca de mensagens. O meu coração está lá fora. Muitos pais se enganam e falam assim, cadê seu filho? Está dentro de casa, tadinho. Tá nada, não sai de casa. É o famoso tadinho mineiro, né? Tadinho, ó bobo. Fala que menino ali é um tapado, não faz nada. Ele está no mundo dele, dentro do quarto, na internet, no computador, no celular. Ele está lá em Nárnia, ele está longe, o corpo dele está aqui. A mente dele, antes estivesse em Nárnia, né? Mas está em outro lugar. Você viaja hoje sem sair de casa, você pode conhecer qualquer lugar do mundo pelo Street View do Google. Eu amo esse negócio do Google. Eu conheço lugares. Quando eu vou para algum lugar que eu não conheço, eu vou primeiro lá e vejo pelo Street View, vejo a fachada do lugar, aí eu vou para lá. Da mesma maneira que eu experimento o endereço, você pode experimentar o que você quiser, não faça. O pode é de possibilidade. Não é de que você tenha permissão para, né? Então eu traio o meu cônjuge. Eu quebro a honra dos meus pais, virtualmente hoje em dia. Muitos acham que assim conseguirão realizar suas fantasias sem colocar em risco o casamento. Olha que loucura, né? Se não há outra pessoa física, parece que eu não estou sendo acusado de uma traição. Isso sim acontece. Até porque a quebra do mandamento se dá pelo sequer olhar, né? Como está lá o texto? Em Mateus 5, 27 e 28. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. As palavras de Jesus nos mostram que a intenção do coração já é pecaminosa por si. Portanto, mesmo que virtualmente aqueles que se envolvem com outras pessoas estão sendo infiéis. O casamento tem por base o compromisso assumido diante de Deus, é o segundo tópico. Então requer fidelidade e tem por base o compromisso assumido diante de Deus. Da mesma forma que o Senhor empenha a sua palavra e Ele nunca revogará a sua aliança, a palavra empenhada pelo casal diante de Deus é a base do casamento. Justamente por esse motivo é que o casamento é indissolúvel. É feito um voto no casamento. Não tem os votos que o marido faz para a mulher ainda o noivo, né, faz para a mulher e vice-versa. Se eu me lembro bem, acho que o Felipe e a Camila escreveram seus próprios votos, não foi? Lindo, né? Vocês ainda lembram?
Espero que sim, né? Se não lembra do que disse, lembre da essência. Eu não lembro do que eu disse, mas eu lembro da essência. Se Deus quiser, sexta-feira eu faço 15 anos, nós faremos 15 anos de casados. Faz tempo, mas parece que foi ontem ao mesmo tempo. Então, se Deus é um Deus que não revoga a sua palavra e Ele valoriza a nossa palavra, o divórcio não é opção. Eu vou falar de novo. O divórcio não é opção. Eu vou expor a minha e a minha esposa para não expor ninguém aqui. Eu sei da vida de muita gente por ser presbítero e parece que estou mandando recado, e não é isso. Nós discutíamos muito no primeiro ano de casado. A ponto da minha esposa falar assim, então se não der certo, vamos separar. Ela não queria isso, nem eu. Mas naquele ato de briga, de discussão, de gente imatura, eu ataco a pessoa. Então vamos separar então. Estava melhor antes, não tinha briga lá em casa, do meu pai, da minha mãe. Ela não disse isso, eu estou agora dizendo, né? O que a gente fazia? Pegava o divórcio, coloca aqui. Está com sede? Não. Ela falava, você está com sede? Ela também não, mas a água está lá. Quando eu precisar, o que eu faço? Eu sei onde buscar. Se você colocar o divórcio na prateleira, como opção, ainda que escondido, você sabe onde está. Na hora que você precisar, você vai buscar. E vai usar. Então, o divórcio não é opção. Nunca tem que estar na prateleira. Ele não pode existir. Vamos falar o português claro? Você quebra o pau, briga. O que você faz? Procura ajuda. Não é o psicólogo. É o pastor da sua igreja. São os seus pastores. Busque, peça ajuda. E aí você vai tratar o assunto. Mas o divórcio nunca pode ser opção. Quando Jesus foi questionado pelos fariseus sobre ser lícito repudiar a mulher por qualquer motivo, ele evocou as palavras de Gênesis. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, e concluiu, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. O Senhor leva a sério o voto que fazemos diante dele. E tem vários textos que falam de voto. Deuteronômio 23, de 21 a 23, Eclesiastes 5, de 1 a 7, Provérbios 20, 25, por exemplo. Eu não vou ler aqui por conta do tempo. Deixa eu contar um episódio também. Uma vez eu fui buscar uma pessoa, um irmão, uma pessoa muito querida mesmo. E essa pessoa estava me contando de um problema que alguém na família dele estava sofrendo, né? Aí ele disse, meu filho está se divorciando, puxa, que pena, né? E todo mundo de família crente, né? Que pena, mas então, né? Aí ele ponderou, ele falou assim, o que Deus ajuntou, o homem não separa. Eu falei, é verdade. Aí eu fiquei pensando, aonde ele vai chegar? Porque ele falou que o filho está divorciando, ele falou que Deus juntou, o homem não separa, mas ele estava assim, flexível demais com a ideia do divórcio. Aí ele concluiu. Quem disse que quem juntou aquele casal foi Deus, né? Você percebeu a lógica? É meio fatalista. Se deu certo, é porque Deus juntou. Se deu errado, é porque não foi Deus que juntou. Foi o homem que se precipitou e juntou. Agora compete aquele casal achar qual foi aquele que Deus deu para ele não errar de novo. Porque fica de maneira fatalista. De repente, Deus me fez trombar com a Carol, o ímã bateu e eu colei nela. Não é assim. Eu vou caminhar, eu vou desenrolar um pouquinho mais esse tema, tá? Fica só essa pulguinha atrás da orelha aí. A Bíblia é clara ao afirmar que Deus odeia o divórcio. Lê Malaquias 2,16. Então Deus odeia o repúdio e cuidado para que não seja infiel. E aí então, Deus odeia o divórcio e ensina que as duas únicas razões em que o divórcio é permitido é o adultério, e isso como concessão, não como mandamento, e por causa da dureza do coração do homem. E o abandono por parte da parte incrédula. Tá? Então, fui abandonado, ok. Ou meu cônjuge me traiu. No caso da traição, o ideal é que você perdoe. Mas absurdo, eu não consigo mais me relacionar. Aquela pessoa traiu minha confiança.
Você não lembra o paralelo do casamento? É com quem o paralelo do casamento? Cristo e igreja, não é? Você era pecador antes de se converter? Éramos. Continuamos nessa condição preso ao pecado? Continuamos. Você nunca mais pecou? Infelizmente pecamos. Você sabe que Cristo foi para a cruz, não sabe? Cristo morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. A gente consegue ver, ler, entender tudo o que ficou sobre Cristo. O que mais imputou dor sobre Cristo foi o desprezo do Pai, o distanciamento do Pai. A culpa de todos os pecados da humanidade que já viveram, que viviam e que viverão, centralizados nele naquele instante. E o Pai o deixou. Tudo isso em Cristo. E aí quando o seu cônjuge peca contra você, você não consegue perdoar. Eu dou aquilo que eu recebi de graça, por graça. E eu não consigo dar para o meu cônjuge perdão. Será que eu sou digno do perdão de Cristo? Esse é o pensamento. De novo, se eu olhar para o homem, tadinho do meu filho, tadinha da minha filha, ó que dó, ó céus, ó terra. Olha para Cristo. Centraliza o pensamento, tira a fútil emoção do negócio. Vamos lá. Novamente, alguém chamou? Não? Novamente recorro ao casal Van Groningen, que percebe que de modo claro a implicação da aliança no casamento e afirma que, como Deus não se divorcia, assim marido e mulher não deveriam se divorciar também. Isso está no mesmo livro, A Família da Aliança. É importante frisar isso porque, infelizmente, até em nossas igrejas, muitos são aqueles que se casam já pensando na separação. Se não der certo, a gente se separa, dizem eles. E muitas são as razões, né? Incompatibilidade de gênios, a gente fala. Não deu certo, a gente era muito diferente. Falta de objetivo comum. Eu queria uma coisa, ele queria outra. A constatação de como o outro é de verdade. Ele parecia ser assim, quando a gente foi morar junto, eu descobri que ele era assado. E até mesmo o término do amor. Quando acaba o amor, não dá mais. Aí eu faço uma pergunta. Quando é que duas pessoas devem se casar? A gente sabe? O amor é condicional para duas pessoas se casarem? Muitos têm afirmado que o amor é o principal vínculo para que o casamento continue. E se a pessoa não sente mais amor pela outra, não deve permanecer casada. Essa, porém, não é a verdade bíblica. Como assim, né? Isso não é verdade bíblica. O amor bíblico não é um mero sentimento, mas é uma ação. Uma ação em favor de quem? Do outro. Se fosse meramente um sentimento, seria muito complicado cumprir a ordem de Jesus para amar o seu inimigo. Já pensaram nisso? Eu tenho que amar o meu amigo, mas eu também tenho que amar o meu inimigo. Se amor é sentimento, o que te leva sentimentalmente a levar-te a amar o seu inimigo? Você não anda com ele. Ainda que você ande com ele, você o odeia, porque ele é seu inimigo. E aí você vai esperar o quê? Um dia, um passarinho verde passar, o vento soprar, o café está gostoso, doce. Do Denilson é bem doce, geralmente. Aí o café está doce, aí então a gente pega, agora tá a condição perfeita para eu amar alguém? Não é isso. Eu devo amar. Se eu devo amar, então eu não tenho o que sentir. Eu tenho que buscar fazer com que aquilo aconteça. E a gente sempre tem que puxar pelo aspecto exatamente de como Cristo é a igreja, porque Cristo nos amou independente do sentimento que nós temos por Ele. Quando nós pecamos, nós não temos sentimento por Ele. Ele decidiu nos amar, né? Ele decidiu nos amar. Então, trazendo isso para o relacionamento, tanto agora no caso de cônjuge, né, mas também ele se pega também no aspecto de filhos, a gente tem que decidir amar independente da causa dele, porque nós pecamos contra Cristo todos os dias
e ainda assim Cristo nos amou e se sacrificou por isso. Então a gente fica aquela ideia de que o amor acabou. Não, você nunca teve amor, você nunca exerceu o amor como Cristo exerceu o amor de Cristo. Porque, o amor de Cristo exerceu, né? Como ele exerceu esse amor pela igreja em si. Sim, sim. E eu vou trabalhar o que você disse agora. Se fosse um mero sentimento, Paulo não poderia ordenar aos maridos que amassem a sua esposa, não é? Eu vou esperar sentir, ele mandou eu amar a minha esposa. Peraí, ela já é minha esposa. Como é que eu tenho que amá-la? E nem ordenar a Tito que falasse às mulheres idosas para que elas ensinem as mulheres novas a serem prudentes e a amarem seus maridos. Como que uma mulher mais velha vai ensinar, lembra Tito 2, né? A mulher mais velha ensinando a mais jovem a amar, mas amar é um sentimento. Como é que você está me ensinando a amar? E, de novo, amar o meu marido, eu já casei. Se eu casei, não tinha amor? O amor acabou. Então, enche o tanque de novo. Como que foi, Rebeca? Abraão mandou buscar a esposa, não foi? O servo foi lá buscar uma esposa para Isaac. Rebeca conhecia Isaac? Não conhecia. E ela não foi casar, ela amava ele. Você pode falar o que você quiser. Ela era interesseira porque ele era rico. Ela era muito pobre, ela estava fugindo. O relato bíblico não é esse. Ela foi. E como foi o casamento deles? Muito bom, pelo que a gente lê no relato. Algumas funções específicas para os cônjuges. Né? Só eu mudei de tópico aqui. Tá? Então a gente falou da questão que o amor não é sentimento. Né? Se entendermos bem o casamento, que ele é uma aliança e que por conta disso a sua base é a palavra empenhada diante de Deus, buscaremos no Senhor forças e sabedoria para superar as crises e dificuldades que certamente enfrentaremos. Só para não parecer frio, né? Quando nós todos aqui, eu, Fábio, William, todos nós aqui dissemos a questão de entender, o senhor Eliseu defendeu a ideia do amor incondicional, não significa que no casamento não tem problema. A gente fala assim, só sabe o quão difícil é estar casado quem se casou. Na verdade, não. Quem tem pai e mãe casados sabe, vê situações dentro de casa. Meus filhos veem situações dentro da minha casa que acontecem, que mostra que não é fácil, que não é simples. Mas o ponto é, quando os dois olham para a cruz, os dois buscam fazer a sua parte. Detalhes. Quantas vezes vejo minha esposa abrir mão de alguma coisa para deixar para mim? O maior pedaço. Tá corrido, sirva-se primeiro. Todo mundo vai dormir, você vai dar aula amanhã, eu vou daqui a pouco. Eu vejo entrega. O que eu busco fazer? A mesma forma por ela, em outras áreas, em outros momentos. Está cansada? Deixa comigo. Tem que fazer tal coisa? Deixa que eu vou. E aí é um jogo onde os dois, é como se os dois trabalhassem e poupassem dinheiro na mesma poupança. Os dois contribuem para aquilo dar certo. Tá? Ponto 3. São 4 pontos, estou no ponto 3 agora. Há funções específicas para os cônjuges. Mais uma vez, o mundo tenta contrapor. O mundo hoje está pregando o quê? Igualdade. A Bíblia nunca disse que o homem e que a mulher são diferentes em importância. Homem e mulher os formou. Os dois são criaturas de Deus. Mulher feita do homem, o homem feito da terra. Mas não tem quem seja mais importante. O homem não é mais importante para Deus. A mulher não é mais importante para Deus. Os dois têm a mesma importância, recebem a mesma graça, mas têm diferentes papéis. Então, quando o mundo prega essa igualdade de cabo a rabo, de todos os aspectos da vida humana, isso também não é bíblico. E vou pontuar antes que eu esqueça. O machismo também não é. O homem que senta no sofá e espera que a mulher pegue a roupa dele, me desculpa quem faça isso. Se é um combinado de vocês, ok, não vou me meter. Mas por que um só faz? Por que só ela lava a louça? Não tem louça para você lavar? Você não pode ajudar também? Não estou falando nada contrário a isso. Meu ponto é que o mundo prega igualdade de ponto a ponto. O filho é dos dois, os dois cuidam toda hora, os dois vão trabalhar fora, os dois têm direitos e deveres iguais, a Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia, vou ratificar,
também não fala que o homem fica sentado lá e a mulher se mata. Porque foi isso que abriu portas, escancarou portas para o feminismo de hoje. Então, o coração errado sempre quer combater alguma coisa com outro problema. Eu combato um estupro com um aborto. É um pecado para resolver outro. É assim que o mundo resolve problemas, não a gente. Mas voltemos ao livro de Gênesis 2, de 18 a 25, para observar bem essa questão. Note bem que o texto afirma que Deus criou uma auxiliadora idônea. Eva foi criada para auxiliar a seu marido. E é interessante que Deus a cria depois de Adão ter dado nome aos animais. A Adão coube, inclusive, dar nome também à própria mulher. A Bíblia é clara ao ensinar que o marido é o cabeça do lar e a mulher sua auxiliadora. Está no texto que foi lido de Efésios. Vejamos essas evidências aqui também em Gênesis, né? Quando a mulher toma frente, acaba sendo enganada pela serpente. Mas quando Deus vem agir, uma resposta, quando Deus vem exigir uma resposta, é Adão que ele vem, não é a Eva. O líder do lar foi responsabilizado por Deus. Esse é o argumento de Paulo quando afirma a Timóteo que as mulheres não poderiam exercer autoridade de homem. Tem papéis, responsabilidades cabe a ele e não a ela, e vice-versa. Paulo vai ensinar esse governo em favor da mulher na epístola aos Efésios, dizendo que o homem deveria alimentar e cuidar de sua esposa, como ele cuida da própria carne. É por esta mesma razão que Pedro instrui os maridos a viver a vida comum do lar com as esposas, considerando-as parte mais frágil. Há quem nos chame aí fora de machistas. Mas o mesmo Cristo nos ensina que nós devemos alimentar e cuidar de nossas esposas como nós fazemos e cuidamos da nossa própria carne. Alguém aqui quer fazer alguma coisa que machuque a si próprio? Se tem um cobertor pequeno, você vai querer cobrir quem? Você ou outro? Você. Se tem um último pedaço de pão, fala a verdade, você vai querer comer ou vai querer... Não estou falando do cônjuge não, tá? Estou falando de outra pessoa qualquer. Você vai querer alimentar a sua carne. Então, da mesma forma que você deseja para você o melhor salário, a melhor roupa, o melhor cuidado, o melhor zelo, é assim que você faz para com ela, para com a sua esposa. Agora vem um ponto, né, que fica aqui a instrução, que o homem, 1 Pedro, né, que o homem, não, na verdade não, é outro texto, que fala que o homem deve viver a vida comum, está em Pedro mesmo, viver a vida comum do lar. Marido, se você tem orgulho em dizer que sai de casa 6 da manhã e chega em casa 8 horas da noite, porque você é paulista, trabalha que nem um camelo, conquistou tudo porque você trabalha e tem o orgulho de dizer isso, e que não folga nunca. Eu tenho conhecido umas pessoas que falam, não é aqui da igreja não, em outro ambiente, não, a gente não para não, tem que trabalhar, trabalha domingo a domingo. E a palavra fala que o marido tem que viver a vida comum do lar. Eu não sei o que meu filho tem. Eu não sei como que meus filhos respondem a minha esposa em casa. Eu não sei as dificuldades que minha esposa tem em casa. Eu não sei o que aflige o coração da minha esposa. Eu não vejo nada dentro de casa, porque eu não fico em casa. Isso, não adianta ganhar um mundo. Ah, mas eu faço tudo isso e ainda ganho pouco. Então, mais uma razão para você não fazer. Se você faz tudo isso e ainda ganha pouco, vai procurar outra coisa para fazer. Vai vender artigo pela internet. Ah, mas eu faço tudo isso e ganho milhões. Já ganhou milhões? Então pare de ganhar, já ganhou o suficiente. O ponto é, não há equilíbrio, não tem havido equilíbrio. Isso eu não falo para vocês, não. Eu falo para mim também, tá? Isso é um lembrete para todos nós homens. Todos da minha idade, mais novos, mais velhos que eu. Bem mais jovem que eu lá em cima, estou vendo lá o Otávio olhando para mim. Não é bem, né, Otávio? Um pouquinho, né? Fica esse conselho. A gente tem muito orgulho de dizer que trabalha muito, mas Deus nos chama para cuidar da nossa família. E é interessante, lembra do John Crotts que veio aqui na igreja anos atrás, quase 10 anos atrás? Vocês lembram dele, o americano que veio aqui? Ele conta um exemplo, né? Tinha na porta de uma igreja 2 filas. Um que dizia assim, homens que governam sua casa espiritualmente. E a outra que dizia assim, homens que não governam sua casa espiritualmente. A fila dos homens que não governam a sua casa estava lotada. E na fila dos homens que governam a sua casa,
tinha só um homem. Todo mundo ficou boquiaberto. Aí chegaram para ele, né? Como é que você faz? Você governa a sua casa? Aí ele fez, como é que você faz isso? Ele, não sei. Minha esposa que mandou eu vir para cá. Complicado, é complicado. E a primeira reação nossa é essa mesmo. Soa engraçado, mas é uma triste realidade. E tem hora que a gente ri porque a gente se identifica com ela. Em alguma medida, em alguma maneira, a gente se identifica com ela. Isso, em grande parte, é sim culpa dos maridos, que têm fugido da responsabilidade. Mas, mulheres, fica uma recomendação também. Deixem seus maridos governar a casa. Trabalho da SAF, igreja lotada. Trabalho do PH, não vem ninguém. Aí vamos descer com uma lupa. Uma possível conversa que talvez aconteça na possível de alguma casa, num possível lugar desse Brasil nosso. Vai aonde? Trabalho do PH. De novo? É que tem aniversário da minha prima, da minha sobrinha, na casa de não sei quem lá. De novo lá na igreja? Aí o marido fica naquela, né? Vou no PH ver o Wagner falar ou vou ficar aqui em casa com minha esposa bicuda? Não, então deixa o Wagner para lá, eu vou cuidar da minha esposa, que eu vou dormir em paz. Onde você vai, mulher? Tem o trabalho da SAF, me leva lá? Ah, levo, claro. Tem uma diferenciação prática, na vida prática nossa. Você não vai na UPH hoje? Ah, acho que não. Vai lá, eu te espero, depois a gente se encontra. Auxilie seu marido a frequentar os trabalhos da igreja. Não faça bico quando ele sair. Você quer que ele conduza a casa? Ah, meu marido não faz o culto doméstico. A casa está um caos. Muitas vezes na minha casa, o culto doméstico sai porque minha esposa planifica o caminho para mim. De repente, tudo vai se acalmando. Aí um dos meninos fala assim, pai, vai fazer o culto hoje? Se pegue no exercício de dizer assim, não filho, hoje não. Você já fez isso? Não filho, hoje não vai ter o culto doméstico não. Por quê? Porque eu vou arrumar, vou fazer, vou comprar. Faz isso. Eu duvido que você faça, eu tenho a cara de pau de fazer isso várias vezes seguidas. Então, ao invés da mulher ficar martelando na cabeça, planifique o caminho. Senta na mesa, põe as Bíblias na mesa, põe seu filho do lado. Ah, mas é ele que tem que fazer. Ele vai fazer, ajuste-o, ajude-o. A casa está um caos, é uma fazeção de coisa infinita, é uma louça que nunca acaba, mas nunca acaba mesmo. Então deixa ela lá, bendita. Deixa ela lá, se ela não vai acabar mesmo, por que você está correndo? Foca no cerne. Último ponto. O casamento é para a satisfação do outro. Antes de estranhar essa afirmação, deixe-me explicar. Muitas pessoas querem se casar pensando somente em si mesmas. Acham que o casamento lhes trará felicidade, segurança, conforto e pensam somente naquilo que podem receber no casamento. O pensamento egoísta deve ser deixado de lado. Muitas pessoas têm se casado e estão frustradas porque transferem para o cônjuge aquilo que somente o Senhor pode conceder. O que eu espero que minha esposa me possibilite? Segurança, paz, alegria, desfrute da vida. É sério mesmo? Põe ela na cruz então, porque só falta isso. Eu quero que minha esposa me dê paz, alegria, sensação de estar pleno, satisfeito. Eu para minha esposa, porque eu sou homem, né? A mulher olha para o marido, espera a mesma coisa. Você, eu, só vamos encontrar isso em Cristo. Ponto final. Tudo que você esperar do seu cônjuge, mude a perspectiva. No texto de Efésios 5, Paulo se dirige ao marido e à mulher ordenando aquilo que eles deveriam pedir do outro. Não é isso que está lá, Fábio, que você leu no texto? Maridos, peçam à sua mulher que faça. Não é isso que está no texto ou não? Não é. Paulo coloca lá, ele manda o que o homem deve fazer. Ele pede para a mulher o que a mulher deve fazer. Sabe o que a gente faz? Malandramente, eu vou ler o texto da mulher. Mulher, você não está fazendo. E a mulher é o contrário, né? Mais sagaz que todas as serpentes, os animais selváticos. Né? A mulher olha, abre o texto e exige do marido
você não cuida, não zela, não faz nada. Agora o texto está escrito ali para outro propósito, para que eu busque para mim a minha obrigação, e para que ela leia e busque para si a sua obrigação. E aí ambos se ajustam e caminham juntos. Né? E tem outro texto, 1 Coríntios 7, de 3 a 6. Eu vou ler aqui. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem o poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Vai abrindo as portas para bilateralidade, é os dois, né, que estão, parece uma dança. Não vos priveis um do outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, não por mandamento. A separação é por concessão, não é mandamento. E caso estejam em oração. Está orando, filho? Está orando, filha? Não se prive ou prive o seu marido ou a sua mulher do corpo um do outro. Perceba, a preocupação deve ser sempre com o outro. O marido ou a mulher não deve cobrar o que lhe é devido, mas receber. Ambos abrem mão de ser donos do próprio corpo em favor do outro. Ambos devem impedir que o cônjuge fique exposto à tentação. O relacionamento no casamento não pode ser egoísta. Não podemos pensar naquilo que vamos receber, mas no que temos obrigação de conceder ao cônjuge. Quando colocamos nossa vontade e satisfação em primeiro lugar, encontramos logo motivo para a separação. Basta que o outro não me dê, que eu já vou querer pensar no divórcio. Conclusão. É importante viver o casamento consciente daquilo que o Senhor espera de nós. Definitivamente, devemos olhar sempre para as Escrituras e deixar de lado os conceitos deste século. Busquemos em nosso casamento honrar a Deus, honrar o Deus da família, e que o nosso lar resplandeça a luz de Cristo Jesus, e que venhamos a fazer diferença onde o Senhor nos tem colocado. Agradeça a Deus pelo seu cônjuge e procure amá-lo cada dia mais, sendo bênção na vida dele, para que ambos cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, né, e na comunhão um para com o outro. E o que eu faço com essa aula? O que eu faço com esse conteúdo a partir de agora? Avalie como tem sido a sua vida em família. Tem algo para mudar? Mude hoje. Tem que dedicar mais tempo à sua família? Mude agora, não espera. Você tem cumprido a função que lhe foi designada pelo Senhor? Você homem e você mulher. Se passou, passou. Não discuta o porquê fez ou porquê não fez. Mude. Em seu relacionamento, você tem pensado primeiramente no seu cônjuge? Se você ainda não é casado, pense seriamente nas implicações do casamento e busque honrar ao Senhor enquanto se prepara para o matrimônio. Está namorando? Investigue bem quem é o seu namorado ou a sua namorada. Qual característica ele tem ou ela tem? Sou muito jovem e ainda não estou namorando, mas já penso nisso. Ore por isso, para que em momento oportuno aos meninos, Deus dê uma menina, uma mulher. Vou contar um testemunho pessoal. Eu sempre orava por uma namorada. Eu parei de orar por um tempo. Aí um dia eu ouvi isso e comecei a fazer. Eu comecei a orar por uma esposa. Longo prazo. Eu recebi uma esposa. Então ore, peça um marido crente. Ore por uma esposa crente. Não ore pelo temporário, pelo prazer só de estar junto. O corpo de um, enquanto separar, namorados, não pertence ao namorado, pertence ao pai e à mãe e ao Senhor. Honre isso. E aí você começa, dessa perspectiva de jovem solteiro, a pensar no casamento. Quantos são os casos que chegam para a gente do conselho
de reclamações e quando casou, descobriu como era. Aí a pergunta que eu faço, enquanto namorava, falava de quê? Falava de quê? Quantos filhos ele quer ter? Quando ele ou ela quer ter filhos? Depois que casar, pensa em continuar trabalhando? Vai trabalhar em período integral ou parcial? Antes de assumir um namoro, essas respostas têm que ser conhecidas. Mari, estou te vendo aqui, ó. Desculpa, estou te vendo, cruzou aqui. Vai casar com o Rian? Quantos filhos ele quer ter? Você precisa saber quando. Quais são? Ele quer morar no Brasil ou em outro país? Que profissão ele quer ter? A profissão dele possibilita vocês virem à igreja? Se a resposta é não, não sei, não, separa. Não vocês, tá? Se for o caso, sim, mas separa. Eu tenho que saber, agora estou em concordância, agora assumimos um laço junto em momento oportuno. É aplicação para quem não é casado. Eu sou mais velho, o que eu faço? Ore ao Senhor. Peça ao Senhor. Encontrei alguém, consegui responder essas perguntas. Casa logo, não dê espaço à tentação. Então são várias aplicações para a gente aqui. Meus irmãos, era isso que eu queria trazer para hoje. Deus abençoe a todos. Tenham todos um ótimo domingo, que possamos nos ver mais tarde. E teremos, se Deus quiser, mais 3 domingos tratando desse tema. Deus abençoe a todos. Obrigado.